Vem Espírito de Deus, vem Espírito, renova o meu ser, vem Espírito de Deus, cura minha alma, cura nova se dê. Bom dia, Rochinha. Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe, lhe guarde, dê força e coragem. Amém. Tudo na Santa Paz? Paz. Tá cantando bonito, pode terminar a música aí que tava Essa música é da Maria do Rosário, Padre. Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Desculpa passar aqui. Essa música é da Maria do Rosário, ela me toca profundamente, porque ela fala tudo que o Espírito Santo é, né? Assim, quanto manifestação de fenômenos, brisa suave, fogo, água, né? Mas a igreja nos ensina que ele é uma pessoa, né? Sim. Então, enquanto pessoa, a gente precisa se relacionar com ele, né? E eu tenho assim, sentido muito no coração pregar muito sobre isso, sobre o Espírito Santo enquanto pessoa, que a gente precisa conversar, adorar, rezar junto, pedir força, se animar, né? E essa música fala disso, então eu escolhi ela hoje para a gente começar pedindo exatamente... Isso é interessante, Rochinha, porque naturalmente nós, como pessoas humanas, precisamos de símbolos para relacionarmos com a vida e com o mundo, né? O Brasil tem seus símbolos, a bandeira, por exemplo, um time de futebol tem seus símbolos, a igreja tem seus símbolos. Mas a gente sabe, por exemplo, em relação aos símbolos do Espírito Santo, né? Pomba, água, fogo. Mas o problema é realmente a gente ficar nesse símbolo, ao invés do símbolo ser apenas ponte para nos levar à pessoa, a gente ser um sinal, né, Padre? Por exemplo, como se o Espírito Santo fosse uma pomba, né? Não é uma pomba, é uma pessoa. A pomba é apenas uma simbologia para ajudar a gente a entender, né, o que é. Como se o Espírito Santo fosse um fogo. Não é um fogo, é uma pessoa, né? As línguas de fogo são simbólicas para falar do coração ardendo, né, de quem recebe o Espírito Santo, o dinamismo que o fogo tem. Então, é realmente uma reflexão muito interessante para que a gente não pare no símbolo e esqueça de ir até onde o símbolo está apontando, né? Inclusive, a gente percebe isso até dentro da própria renovação carismática. Não que a gente fala isso no sentido de uma crítica negativa, mas a gente precisa, às vezes, entender que não é só ficar pedindo fogo, não, sabe? Tem que se relacionar. A igreja já nos deu o Espírito Santo e nos dá a todo momento, é só pedir, mas assim, tá, chegou, e aí, o que você vai fazer com ele? Exato. É uma pessoa, é para você relacionar, entendeu? É para dinamizar a sua vida, né? Então, essa música fala disso, né? E nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode cantar a música pra gente, então, aí? Brisa suave, vento impetuoso, fogo abrasador, água viva. Não se sabe de onde vem, nem pra onde vai. Mas a força ele nos dá, traz do alto poder, que nos transformará, sobre nós descerá, nos revestirá do amor de Deus, derramará. Vem Espírito de Deus, Espírito Santo,
Espírito, renova o meu ser. Vem Espírito de Deus, cura minha alma, criatura nova serei. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, renova o meu ser. Vem Espírito de Deus, cura minha alma, criatura nova serei. Que nessa manhã, diante da tua presença, ó Espírito, possamos, com todos os irmãos que aqui vão acompanhar essa live e os que vão ver o vídeo depois, possamos render toda a gratidão, toda a adoração, todo o reconhecimento. Amém. É verdade. Da tua ação na nossa vida, não obstante esse momento de dificuldade que toda a humanidade tem passado, o Senhor não nos abandonou. Talvez nós vamos sair daqui, das nossas igrejas domésticas, muito mais amorosos, muito mais zelosos e muito mais inflamados para testemunhar o quão bom, agradável e amoroso tem sido o nosso Deus. Por isso, nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos nas três pessoas, o Pai, o Filho. Te pedimos, mais uma vez, venha sobre nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, renova o meu ser. Vem Espírito de Deus, cura minha alma, criatura nova serei. Amém. Amém. Vamos rezar a oração ao Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Padre, uma das verdades que nós já podemos assim testemunhar da ação do Espírito Santo do dia de hoje é que a palavra nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Amém. Glória a Deus. Então, uma misericórdia muito grande de Deus nesse momento derramando sobre a nossa vida com a sua presença, inclusive, né? Que é a pessoa de Jesus no nosso meio aqui, a persona Cristo. Muito obrigado de coração, Padre. Vamos lá. Isso. Padre, o senhor está em Juiz de Fora? Em que lugar do Brasil que o senhor está? Isso. Então, eu estive em Belo Horizonte durante 4 anos, né, como pároco da Igreja São José. E no final de 2018, eu fui escolhido como provincial dos redentoristas que estão nos estados de Minas, Rio e Espírito Santo. Provincial é o coordenador da província, é o animador da província, é aquele que, juntamente com o conselho, né, escolhido também da província, dinamiza os trabalhos, cuida das comunidades, dos confrades, padres e irmãos. Então, é um papel de gestão de pessoas, é um papel de dinamização, de animação da nossa vida redentorista.
O senhor tem uma ideia de quantas pessoas estão sobre essa coordenação, ou seja, que depende da sua coordenação? Isso. Então, os redentoristas, Rochinha, são divididos, organizados no Brasil, mais ou menos como o Brasil é dividido em estados. Então, nós temos várias províncias e vice-províncias. São 9 ao todo. 5 Sim. províncias, 4 vice-províncias. Aqui no Sudeste, então, nós temos essa, né? A nossa chamada do Rio, que compõe Minas e Espírito Santo. Tem também a de São Paulo, não é? Tem a vice-província da Bahia, tem Manaus, tem Porto Alegre, tem Campo Grande, tem Recife, tem Fortaleza. Então, tem Goiás também. Então, são 9 ao todo. Cada uma tem uma quantidade de confrades, que a gente chama. Confrade, né? Significa irmãos, né? Que são padres ou irmãos. Aqui na nossa província do Rio, nós somos cerca de 55 membros, então, de padres ou irmãos, divididos em várias casas. Aqui em Juiz de Fora é a nossa casa-mãe, né? Por isso a sede do provincialato é aqui, a primeira igreja redentorista do Brasil, inclusive. E um detalhe, nesse final de semana, celebramos 100 anos da pedra fundamental dessa igreja, né? Que está aqui ao meu lado, a Igreja Nossa Senhora da Glória. Então, já são 100 anos de história da comunidade aqui também. Então, a gente vê que é uma longa caminhada. Mas temos casas em Minas Gerais, em Coronel Fabriciano, onde temos a Catedral da Diocese, a Co-Catedral, e também a Rádio Educadora, e uma comunidade religiosa. Também em Curvelo, onde temos a Basílica de São Geraldo, tem várias romarias, né? São Geraldo é muito querido, especialmente aqui em Minas Gerais. Temos em Belo Horizonte também a Igreja São José. Temos no Rio de Janeiro a paróquia da Tijuca, né? No Rio de Janeiro, Santo Afonso. E temos também lá em Campos dos Goitacás, no norte do Rio, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que inclusive está em festa, já que a festa Perpétuo Socorro é no próximo sábado, dia 27. E lá no Espírito Santo temos uma casa em Cariacica, na Grande Vitória, num bairro pobre, né, da periferia de Cariacica. Então, lá também nós temos. De forma que essas comunidades que eu vou coordenando, animando, cada comunidade tem o seu reitor, que é aquele que rege, né, reitor rege a comunidade redentorista. Quando é uma paróquia, tem um pároco, que é aquele que cuida das atividades religiosas na paróquia. Quando é um santuário, é só o reitor que cuida de tudo, da igreja e também da casa. Então, são nomes assim. Talvez uma outra curiosidade, Rochinha, que muita gente tem, talvez os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, é essa diferença entre o padre diocesano e o padre religioso, né? Que muita gente pergunta e muita gente não sabe, até porque às vezes isso não é muito falado, né? Só dando uma pinceladazinha, então. Toda essa estrutura que eu falei é de uma comunidade religiosa. Mas existem 2 tipos de padre na igreja, o chamado padre secular, que é o padre diocesano, e o padre religioso. Qual que é a diferença? Todos são padres. A organização é que é diferente. Vamos começar do diocesano. O diocesano, como o próprio nome diz, ele pertence a uma diocese. Ele é formado no seminário do bispo daquela diocese. Quando ele é ordenado, ele trabalha nos limites daquela diocese, as paróquias, as cidades daquela diocese. Ele pode morar com a família dele, né? Na casa paroquial, alguém da família, por exemplo, a mãe, o pai, um irmão, uma irmã. E os bens que ele tem podem ser em nome dele. Ele pode ter um carro em nome dele. E os bens da casa paroquial onde ele mora também podem ser em nome deles. De forma que até quando ele sai, movido daquela paróquia, pelo superior dele, que é o bispo, ele pode levar tudo aquilo que é dele. Ele vai deixar na casa só aquilo que era da casa paroquial. Ele tem uma conta em nome dele, ele tem cartão de crédito em nome dele. É uma vida com maior liberdade, no sentido financeiro da palavra, né? No nosso caso religioso, nós pertencemos a uma congregação religiosa. Ou seja, um grupo que tem um carisma, que tem uma missão específica. Há congregações religiosas que trabalham com escolas, né? Por exemplo, jesuítas trabalham com escolas, salesianos trabalham com escola.
há que trabalham com hospitais, camilianos, por exemplo, né? Há que trabalham com menores abandonados, há congregações que trabalham com mulheres prostituídas, há congregações que trabalham com creches de criança, há congregações que trabalham com população de rua. Então, o que diferencia uma congregação da outra é a missão, que a gente chama o carisma. Normalmente foram fundados por alguém, né? Muitos deles foram reconhecidos santos, foram canonizados, outros ainda não, mas tem uma missão específica. Aí tem de padres, irmãos e irmãs. Aqui já vem uma primeira diferença, porque no caso do padre diocesano é só o padre. No caso do religioso, tem também o irmão ou a irmã. O que é o irmão ou a irmã? São homens e mulheres, né? Não receberam o sacramento da ordem, então não são padres, mas consagraram-se a Deus. São homens e mulheres consagrados a Deus. Que vivem numa comunidade religiosa, vivem aquele carisma, consagram a vida a Deus e se dedicam, então, às atividades religiosas. Nós fazemos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Pobreza, de termos as coisas em comum. Então, aqui vem outra diferença. A comunidade religiosa, né, porque a gente vive sempre em comunidade, não vivemos sozinhos, como normalmente os padres diocesanos vivem. E nem vamos morar com a nossa família, jamais, porque moramos em comunidade, outros padres, outros irmãos. No caso das irmãs, outras irmãs. A pobreza significa que tudo entre nós é em comum. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora, o quarto já estava montado, a cama, a mesa, no refeitório da casa, no oratório, o carro que a casa tem. Isso não pertence a ninguém em particular, não está em nome pessoal, como no caso do padre diocesano está. Está em nome do grupo, da comunidade. Pertence a todos. De Belo Horizonte. Oi? Pertence a todos. Exatamente. Quando eu mudei de Belo Horizonte para cá, eu só trouxe meus pertences pessoais. Agora, cama, mesa, as coisas da casa ficaram lá. Se fosse um padre diocesano, ele levaria muita coisa porque era dele. Uhum. Né? Sendo um padre religioso, ele faz o voto de pobreza. Quer dizer, as coisas são do comum, são da comunidade, são de todos que estão ali. Primeiro, pobreza. Obediência. Né? O superior, enquanto o superior do padre diocesano é o bispo, dos religiosos é o provincial. No caso, a missão que eu estou exercendo no momento. Ou seja, é o provincial que vai fazer as mudanças, que vai resolver as situações divergentes que acontecerem na província. Ele é o gestor daquela província, o animador, o coordenador, né? o superior daquela província, juntamente com o governo provincial, que são os conselheiros. Então, eles, né, eu que sou o superior provincial é que tem esse papel. A obediência significa que a vontade do padre, do irmão, não é a maior vontade. Vai estar sob a vontade do grupo e a necessidade que a província tem. Então, a vontade minha não é, em última instância, o que eu vou fazer. Eu coloco a minha vontade livremente sob a vontade do grupo também. E castidade, que não é só não casar, não ter uma família, muito mais que isso, né? Que é canalizar minha sexualidade, meus desejos, meus afetos para a evangelização, para o anúncio do evangelho. Colocar tudo aquilo que eu sou, minha energia, para o anúncio do evangelho de Jesus. Então, essa é outra diferença desses 3 votos. Outra diferença é que a gente não fica só dentro de uma diocese, como o padre diocesano fica. Eu, por exemplo, já morei no Espírito Santo, já morei no Rio, já morei aqui em Minas Gerais. São várias dioceses diferentes. Então, os limites são os limites da província que a gente faz parte, e não de uma diocese. Então, é interessante saber isso, porque, primeiro, é uma riqueza da igreja. Aí alguém pode perguntar, mas qual que é melhor, Padre Nelson? Não tem melhor, os dois são bons. É questão de vocação. Eu, por exemplo, quando quis ser padre, quis ser religioso, porque eu me adapto mais a viver em comunidade, eu acho importante ter pessoas junto comigo, ter outros padres para a gente debater. Tem gente que já quer mais viver mais só. Então, são diferenças que dependem muito do estilo da pessoa, da vocação da pessoa. Todos os dois são muito bons. Ser padre diocesano é bom, ser religioso também é bom. Depende da vocação do chamado. É bom a gente só esclarecer uma coisa aqui, para que não fique nenhuma dúvida. O fato do senhor ser religioso, né, ou seja, ser um padre de congregação, isso, gente, não quer dizer que não caminham em obediência com os bispos, né?
e que não deve, pelo fator, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a paróquia de São José, né, no momento lá é o padre Ronaldo, se não me engano, que é o pároco, né? Padre Cláudio. Padre Cláudio, perdão. O padre Cláudio presta obediência também ao bispo, então é só para ficar claro, né? Religioso que não tem, né? É só para deixar claro. Dentro de uma diocese, né, trabalhando, por exemplo, eu estou aqui na diocese de Juiz de Fora. Na paróquia, nós seguimos as diretrizes do arcebispo diocesano. Né? Uhum. A nossa liberdade é dentro de casa. Dentro de casa, o bispo não dá ordem assim, não tem diretriz, porque aí é a nossa organização como religiosos. Então, a nossa organização interna ela é nossa. Uhum. A organização paroquial, aí a gente segue as diretrizes do bispo diocesano. Muito bem lembrado, acho. Eu quero voltar nessa questão da congregação, mas eu quero dar um salto lá atrás, só para o pessoal conhecer o Padre Nelson. Por exemplo, o senhor é de Rio Piracicaba, né? Exatamente. Aliás, mandando um abraço lá para o padre amigo nosso lá, o Caricate, né? Isso. Grande amigo da Renovação também. Como é que começou isso, padre? Como é que o senhor, de repente, sentiu esse chamado? Como é que aconteceu isso na sua vida? E, por exemplo, por que não ser diocesano e ser de congregação? Uhum. Então, vocação é uma experiência que a gente vai ter de um chamado de Deus na vida. E Deus vai chamando através da realidade em que nós somos e através dos dons que Ele deu para cada um de nós. A minha vocação, Rochinha, está muito ligada à Eucaristia. Como eu era coroinha, desde cedo, assim que eu entrei na catequese, a Eucaristia sempre me chamou muito a atenção, sempre tocou muito meu coração, sempre mexeu comigo. Assim, eu, como criança, gostava de estar na missa. Até nos dias que eu não era escalado para estar, eu gostava de estar lá. Se não fosse... O senhor era um fominha, né? Hein? O senhor era um fominha da Eucaristia, né? Exato. Então, assim, eu não entendia ainda, mas eu sentia que aquilo me chamava a atenção. Eu gostava de ler na igreja, ler a segunda leitura, a primeira leitura, as preces, o salmo. Então, era uma coisa que eu gostava. Diferentemente dos meus colegas, porque meus colegas também iam à missa de domingo, mas para eles já estava muito bom. Eu sentia mais sede, aquilo era pouco para mim. Então, ali Deus já estava moldando uma vocação, né? Até que, fazendo o segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, mas naquele tempo o segundo grau, eu fui me dando conta que aquilo que o padre fazia tinha a ver comigo. Eu tinha aqueles dons, gostava de falar, de conversar, me interessava por aquilo, né, pela igreja, gostava de estar com as pessoas. Então, fui percebendo que, né, aqueles dons necessários para o exercício do ministério que eu tinha. Aí eu fui, eu posso ser padre também? Quer dizer, ainda um desejo de criança, ali pelos 10 anos, 11 anos, né? Foi com 14 anos que um padre redentorista foi morar na minha cidade. Ele tinha sofrido um acidente, usava 2 muletas e saiu da comunidade religiosa, foi para uma cidade menor, né? Ajudaram um padre que tinha lá na minha cidade. E veja, a partir dele é que eu sou redentorista, porque um dia ele me chamou e disse: "Ô Nelson, estou escutando falar que você quer ser padre, é verdade?" Eu, sim, eu quero. Mas eu ainda não tinha entrado em contato com nenhuma congregação, era um desejo ainda só meu. Aí ele disse: os redentoristas lá em Juiz de Fora têm um estágio, uma prova vocacional, você não quer ir fazer? Quero. E foram mais 2 comigo lá da minha cidade. E aí começou a minha história. Isso foi em dezembro de 80. E eu fui aceito, né, nesse estágio. Em janeiro de 81, eu vim para essa casa onde eu estou morando hoje, com 14 anos de idade. Eu fiz 15 anos aqui, começando a minha trajetória vocacional, fazendo o segundo grau, onde eu comecei o segundo grau. Lá em minha cidade, eu terminei o primeiro grau, terminei a 8ª série, né, naquele tempo, hoje chamado 9º ano. Né? Aqui em Juiz de Fora, eu comecei o segundo grau, e aí eu prossegui do segundo grau para a filosofia, para o noviciado, para a teologia, para o diaconato, para a ordenação. E isso já fazem 28 anos, né, de ordenação e mais de 30, né, de redentorista. Então, assim foi a história que me fez... O senhor foi ordenado... Hoje,
olhando para trás, eu vejo... Pode falar, desculpa. Quer dizer, olhando para trás, eu vejo que aquilo que eu não sabia no momento já era Deus pegando as agulhas dele lá com a linha e tecendo e costurando a minha vocação. Naquele tempo eu não sabia. Hoje eu vejo, nossa, como Deus me chamou. Na verdade, para ser muito sincero, Roginho, quando eu entrei para os redentoristas, eu não sabia a diferença entre diocesano e religioso. Nem sabia disso. Vim para os redentoristas assim porque me chamaram. Estando aqui dentro, na formação, eu descobri o que era um e o que era outro. O que me fez ficar nos redentoristas e nos religiosos? Como eu já disse, porque o meu estilo de vida, meu estilo assim, de convivência é muito de querer estar junto das pessoas, de conversar, de querer agregar, de gostar de anunciar a palavra, gostar de reunir com grupos. Então eu percebi como era importante essa presença de outras pessoas junto comigo no dia a dia. Eu tenho uma imagem do padre da minha paróquia, ele usava uma batina preta e nas grandes festas, por exemplo, Natal, a gente celebrava a missa, lá era meia-noite, né? Quando dava ali 1h da manhã, 1h30, a gente cumprimentava todo mundo que estava na igreja e voltava para casa com a família para celebrar a ceia. Eu tenho uma imagem dele entrando sozinho na casa paroquial de batina preta, sem ninguém lá. Aquela imagem me deu uma sensação de tristeza tão grande, sabe assim, do padre que não tem uma família, que não tem ninguém ali, que não podia celebrar com ninguém. Então, eu sabia assim, que daquele jeito eu não queria ser. Até porque a minha família sempre foi muito festiva, muito animada, assim. Eu não me vejo sozinho numa casa paroquial, né? Eu queria ter outros colegas, outros confrades que eu pudesse almoçar junto com eles, assistir televisão junto com eles, tomar café junto com eles, sabe assim, como celebrar, na oração estar junto com eles. Então, o que hoje me traz para a vida religiosa é muito assim, a vida comunitária, a importância que eu dou de ter outros confrades partilhando a vida comigo. Padre, vou dar só mais uma acelerada aqui, mas eu quero destacar uma coisa que eu acho importante. O senhor foi ordenado padre no dia de Nossa Aparecida, né? Exatamente. O senhor lembra o tema e a palavra da sua ordenação? Lembro. 28 anos, né? 30 anos, não sei nem se eu ia lembrar. É da carta de Paulo, que diz... Aliás, desculpa, do Evangelho de João, no discurso sacerdotal, né, que Jesus faz, quando ele diz assim, eu tomei até do Espírito Santo. Nesse tempo eu já conhecia a renovação, já tinha muita simpatia com a renovação também, já participava. Então, enviarei sobre vós o Espírito Santo, ele dará testemunho de mim e vós também testemunhareis. Eu escolhi esse para dizer assim, a importância que eu vi o ser padre como dar testemunho. E é interessante, porque testemunho está ligado ao grego martiria, né? Martírio. Todo mártir é aquele que dá testemunho de, né? Que deu a vida, é um testemunho radical, deu a vida por. Então, para mim, ser padre, ser religioso, ser redentorista, é dar testemunho. Não só quando eu estou no altar, mas com a minha vida. Com aquele, né? Nos grupos que eu acompanho, nas redes sociais, onde eu estou. Dar testemunho de Jesus através de tudo aquilo que eu sou e que eu faço. Por isso é que eu escolhi esse tema para a minha ordenação. Então, agora eu quero voltar na questão assim, eu fico imaginando assim, né, dos 14 anos até hoje, se de repente Deus falasse, olha, Nelson, você vai acontecer isso e isso na sua vida, como padre, um dia você vai ser superior, eu fico imaginando até por mim mesmo, se eu soubesse algumas coisas que eu ia passar ou ter que... Porque, querendo ou não, há um preço a se pagar pela escolha que a gente faz. E é um preço terrível, né? Diga-se de passagem. Eu fico imaginando isso. É meio assustador, né? De repente, os desafios. Mas no seu caso, por exemplo, eu observei o seguinte, quando chegou essa eleição para ser provincial, eu consegui tentar interpretar como um presente também. Porque vem num momento em que a congregação no mundo inteiro está discernindo, porque eu preciso ser justo, eu preciso reconhecer. O senhor falou dos salesianos, né, como educadores, os franciscanos, etc. e tal, mas os redentoristas sempre foram um braço forte da igreja. Sim. Né? A gente tem que ver
algumas coisas que a igreja confiou. Por exemplo, o quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi aos redentoristas que foi confiado, né? E a história é linda. E a história é linda, fantástica, uma coisa assim maravilhosa. Eu até sugiro quem não conheça, nós estamos na festa, que procure conhecer como que esse quadro veio parar na mão dos redentoristas. Mas a igreja confiou santuários, né? Os redentoristas levantaram santuários pelo mundo inteiro. Sim. Talvez os principais santuários hoje no Brasil são um braço da igreja por causa dos redentoristas. E aí hoje a congregação, de uma maneira mundial, tá querendo ir além. Por exemplo, porque a gente sabe que é difícil evangelizar, ou o evangelho chegar, ou uma congregação falar numa China, numa Rússia, em países assim muito fechados. Mas aqui, especificamente no Brasil, está acontecendo uma mudança. E essa mudança está acontecendo, vamos dizer assim, no seu pontificado, no momento em que a congregação resolveu crescer um pouco mais. Está vindo aí a Bahia, por exemplo. Sim. Padre, como é que o senhor recebeu isso? Não dá medo, não, padre? É muita responsabilidade. Exatamente. Agora, eu aprendi, Rochinha, que quem quer voar alto não pode ter medo das alturas, né? Quem quer... tomei os evangelhos de ontem, né? Que é belíssimo, né? Não tenhais medo. Jesus repete 3 vezes, né? Não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo. Ou seja, é lógico que é sempre desafiante, porque a gente lida com pessoas, com confrades, com decisões que são de muita responsabilidade, mas também, assim, já tenho 28 anos que estou nessa caminhada, de redentorista são 31 anos, ou seja, também não foi uma coisa que veio para mim no momento que eu estou saindo das fraldas, digamos assim, que eu estou ainda inexperiente, né? Já tem um caminho feito, assim, não sei tudo, não sou perfeito, longe disso, mas há uma experiência, há um caminho andado, né? Já fui pároco, já fui reitor, já fui do conselho, ou seja, tem uma experiência acumulada nesses anos que me ajudam muito. E depois, a própria presença dos confrades, porque a gente nunca governa sozinho, mas sempre tem os confrades que estão juntos, né? Como você disse, não sei se quem está acompanhando sabe, então vou dar uma resumida, que a nossa congregação, como outras também, estão vivendo um processo que nós chamamos de reestruturação. Ou seja, que é um processo de revisão para que possamos evangelizar mais e melhor. Para que possamos, como redentoristas, ocupar os lugares onde a igreja não está conseguindo chegar. Junto com isso, nós vemos que no mundo há províncias que estão muito pequenas, especialmente na Europa, né, onde nós começamos, por exemplo, na Holanda, né, que foi a província mãe nossa aqui. Hoje, né, a Europa está muito secularizada, né, a religião perdeu muito do lugar da Europa. E, então, o nível de vida melhorou muito. Então, com isso, a vocação sacerdotal e religiosa diminuiu drasticamente. Na própria Holanda, hoje, não há vocações, né? Os padres vão envelhecendo, vão morrendo, mas não há uma renovação. Aqui na América Latina, na África, na Ásia, ainda há uma pujança de vocações, ainda há, né, uma renovação muito, muito boa, graças a Deus. Mas esse processo de reestruturação, então, é tanto para ajudar, no caso da Europa, as províncias a se juntarem para se ajudarem umas às outras, como no caso do Brasil, para atingir outras realidades. Por exemplo, Amazonas. A província de Manaus ela é pequena. Ela se unindo com outras, vai ter mais gente para evangelizar a Amazônia, não só os indígenas, mas as populações ribeirinhas. Aqui em Minas Gerais, nós redentoristas estamos mais aqui no centro. Mas e o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, regiões mais pobres, né, mais carentes. Nós precisamos chegar lá, porque essa é a nossa missão, nosso carisma é esse, evangelizar os pobres, anunciar o evangelho aos mais necessitados. Então, esse processo de reestruturação, ele vai unindo províncias, atualmente são 9. A partir de 2022 serão 3, porque 3 vão agrupar, mais 3, mais 3. No nosso caso aqui, nós, província do Rio, Minas e Espírito Santo, vamos agrupar com Bahia e com São Paulo.
seremos a maior província do Brasil, com cerca de 300 redentoristas. Então, vamos poder ter um batalhão de gente, né, acolhendo e assumindo outras áreas, trabalhando com muito mais intensidade. Nas casas, se tiverem poucas pessoas, vão poder colocar mais gente. Então, esse é o processo. Então, assim, realmente, como você disse, poder, nesse momento em que eu fui escolhido provincial, né, eu já estive em Roma, já estive no México, em reuniões para esse processo de reestruturação, conhecendo os outros provinciais, conhecendo o governo geral. Tudo isso vai aumentando o meu olhar sobre a realidade, eu vou conhecendo muito mais coisas que eu não conhecia antes. Então, e vai me ajudando e dando assim, força e também capacidade para ajudar a congregação nesse momento. Maravilha. Padre, nosso papo está uma delícia e já foram quase 40 minutos. Deixa eu só dar ver se eu consigo aqui falar as pessoas aqui, porque tem muita gente participando com a gente aqui. Isso. Antes da gente passar para aqui, está aqui acho que é Lirade e Ana, Aline, Daniela Alves, Damares Marcos, dizendo que Padre, é bom demais, o senhor já vale por 10. Nossa, que honra para mim. Tá aqui a Cléo Freitas. Eu não estou conseguindo passar todo mundo aqui, não sei se o senhor consegue passar e ver. Coimbra, Glorinha, acho que tudo é do seu grupo, Padre. Manuel Expedito, ô Diácono, sua bênção. Diácono, né? Fizemos uma live aqui maravilhosa com ele também outro dia. Marcos da Demarré Turismo, lá do Rio de Janeiro, pessoa muito querida. Fomos a Terra Santa 2 vezes juntos também aí. Pois é, não, mas muita gente está aqui. A querida Rosana aí, da Paróquia da Glória, Selma Termas, Carla e Ana. Deixa eu ver quem mais tem. Ih, a gente mais. Cristina de Oliveira está com a gente. Márcia Cristina. Loreto Machado, lá do Rio de Janeiro, nos dá alegria também da presença. A Estela Denise. Daniel Sena, que bacana. Raquel Brandi. A Vivian, lá da Paróquia São José. Rita Iagão. Eusimere, lá de Campos dos Goitacazes. Bacana, tá aí. Bastante gente. Tem muita gente aí. Muita gente que também entra rapidinho, né? Porque às vezes está trabalhando, está fazendo alguma coisa em casa e não pode. Sim. Mas, ô Padre, nós agora vamos entrar assim, no último momento nosso, e está sendo uma benção, pena que é muito rápido mesmo, e eu também não posso ficar tomando tanto tempo do senhor, porque mesmo estando na quarentena, há coisas a se fazer. Nossa, né? Trabalho não falta. Mas esse tempo, até como eu falei com o senhor no WhatsApp, a gente tem recebido muita notícia triste das pessoas que de alguma forma estão tendo a sua fé abalada. Por isso que eu até propus aquele tema, firma tua fé em Deus, né? Que eu estava em oração em relação a isso. E ontem, igual como o senhor falou, o Evangelho foi muito propício para isso, porque desde o Antigo Testamento, Deus fala para a gente não ter medo, né? Uhum. Não ter medo, não temas e confia. Mas tem alguns casos tristes, igual um amigo meu músico, que tem uma escola de música, ele me falou: Rochinha, reza, porque os meus alunos estão pirando, são crianças, eles estão pirando dentro de casa, estão se cortando, as mães não sabem o que fazem, e os próprios pais perdendo a fé mesmo. Eu sei de casos de pessoas que saíram da Igreja Católica na pandemia, eu não sei como conseguiu sair, né? Porque não pode nem sair de casa, mas conseguiu sair da fé. E eu pedi ao senhor ou uma palavra, né? Que o senhor preparasse para a gente uma mensagem, uma palavra. E eu queria dedicar esse tempo maior para isso. Uhum. Ótimo tempo. O senhor pudesse agora nos transmitir, para que as pessoas tenham um pouco de esperança. Né? Não tem nada perdido, não é o fim do mundo, né? E tem muita gente que pode estar nos acompanhando nesse momento, que está com a sua fé abalada, e eu queria que essa mensagem chegasse a ela através do Senhor. E no final a gente faz uma oração, só dá uma benção, né? Você tem aí, tem uma música sua aí que não pode faltar. Eu percebo assim, na vida, nós temos situações que a gente planeja,
um encontro, uma reunião, essa live está planejada para as 10 horas, mas há muitas surpresas. Nós não somos donos da vida. Nós não conseguimos ter a vida nas mãos e guiá-la para onde nós queremos. Tem muitas surpresas. A pandemia foi uma dessas surpresas. Em janeiro, ou mesmo durante o carnaval, ninguém podia imaginar que os próximos 3 meses, né, e talvez 4, 5, 6 meses, que a gente estaria com as igrejas fechadas, empresas, toda a sociedade parada, né, agora que está voltando uma coisa ou outra. Ninguém imaginaria isso. Uhum. Então, é uma surpresa. Na vida também tem surpresa, que é uma decepção com uma pessoa que a gente não esperava, que é, às vezes, não passar no concurso para o qual a gente se preparou. Ou seja, nessa hora, vale, né? Porque é difícil. Como reagir diante da surpresa da vida? Difícil. Então causa ansiedade. Ansiedade nós todos temos na vida. A questão é que, às vezes, ela cresce muito e acaba prejudicando a nossa vida, porque a gente começa a ficar preocupado em exagero. A ansiedade ela vai trazendo agitação interior, ela vai tumultuando, desequilibrando a gente. Nessa hora é fundamental o que a gente chama de vida interior, as reservas que a gente tem. Seria mais ou menos assim, aqui em Minas, acaba a água da Copasa, se eu tivesse externo uma caixa d'água extra, ou seria no Evangelho, aquelas virgens prudentes, que além de levarem a lâmpada, levaram também óleo. Então nós temos que ter esse óleo de reserva na vida. E para nós cristãos, esse óleo é a nossa fé. É a certeza assim, Deus está comigo. Primeira leitura de onde? Jeremias era perseguido pelos amigos, caluniado, abandonado, mas ele reconhece. Deus prometeu que Javé, a palavra dele, não me abandona, ele me carrega, ele me sustenta, ele me protege. Então, o que nós temos que realmente confiar é nisso, que Deus é o Senhor da história, ele conduz a história. Essa pandemia também tem aspectos bons, positivos, porque de tudo a gente pode tirar coisa boa, né? De valorização da família, revisão da nossa vida, que às vezes estava muito agitada, muito corrida, e a gente não dando valor a coisas que precisam de valor. Então, eu creio que o caminho para que a gente possa vencer a ansiedade, vencer a depressão, vencer o pânico nesse momento, para não cair no desespero, não cair na revolta, é a gente fortalecer-se em Deus. Como é que a gente fortalece em Deus? Pela vida de oração. Então, a pandemia deve nos levar a rezar mais, a estar mais com Deus, a falar mais com Ele, a ter mais intimidade, mais experiência com Deus. Segundo, pela palavra. A pandemia deve nos levar a ler mais a Bíblia, a refletir mais, guardar mais essa palavra e deixá-la ressoar dentro do nosso coração. Terceiro, através de contato com pessoas. Nós embora não estejamos fisicamente próximas, mas a gente tem telefone, tem Facebook, tem Instagram. Ou seja, ligar para os amigos, conversar com os amigos, para partilhar ideias, um animar o outro, ligar para pessoas que moram sozinhas, para pessoas idosas, ligar para pessoas que a gente sabe que estão doentes. A gente dando da gente, a gente recebe muito também. Então, a solidariedade, sermos solidários, não pensar só na gente, não nos fechar dentro de casa, mas fechar também no nosso coração, nos abrir. Distanciamento social, físico, não é distanciamento afetivo das pessoas e dos amigos. Eu posso ligar, eu posso conversar, eu posso fazer pelo WhatsApp lá uma chamada de vídeo, ver a pessoa, conversar com ela. Então, tem várias formas de que a gente possa, a partir da experiência da fé, mesmo rezar. Ontem mesmo eu rezei com um grupo de campos o texto da misericórdia. Não pode fazer uma chamada de vídeo e pelo WhatsApp, que nem pago e rezar o texto com outra pessoa, ou acompanhar nas TVs católicas, Rede Vida, TV Santuário, Pai Eterno, Século XXI, Canção Nova, todas transmitem missas, textos, rezar. Ou as paróquias estão transmitindo, através das redes sociais, suas missas. Ou seja, a gente tem muitas muletas, a gente tem muitos anteparos que nos ajudam a caminhar e a não ficar sozinho nem isolado. Só fica quem quer. Então, daí a necessidade da gente espiritualizar nesse momento a vida, buscar mais a Deus realmente, porque só Ele dá sentido para a gente. Você vê, os próprios infectologistas, os médicos,
não sabem muita coisa, assim, né? Estudaram, se formaram, alguns são até doutores, mas a própria doença é tão nova que não dá para saber muita coisa. Então, ou seja, não temos as respostas. Só Deus pode nos dar realmente a segurança e a fortaleza nesse momento, né? Que bom, padre. É uma mensagem assim forte, diga-se de passagem, mas que realmente, não, se a gente não buscar em Deus e nas coisas de Deus, a gente vai se lascar mesmo. A verdade é essa. Mas uma coisa que eu percebi também, que você começou a falar aí, é a importância, porque, na verdade, todos nós fomos julgados para dentro de si. O mundo inteiro teve que olhar para dentro de si. As pessoas tiveram que olhar. Como se Deus colocasse a gente num grande retiro de deserto, né? E um silêncio, diga-se de passagem, um silêncio terrível, terrível e bom ao mesmo tempo. E tem pessoas que não estão sabendo lidar com isso. Mas que eu desejo, assim, do fundo do coração, que todo mundo, né, que está acompanhando, nós agora estamos com um número bem assim, maior do que no início, possa não desesperar, porque nós temos em quem esperar, né? Nós temos em quem esperar. E talvez o grande legado que a pandemia vai deixar é que, de tudo, como o senhor falou, né, tira-se uma coisa boa, nesse momento talvez voltar para Deus, nessa interiorização, nessa intimidade, seja o grande legado, porque querendo ou não, até quem está apavorado, estava afastado, está rezando, está voltando e tudo mais. Mas que infelizmente, num momento assim de dor, de surpresa, como o senhor falou, mas que depois que tem que passar isso, que não se perca esse momento, né, padre, de intimidade, de interiorização, desse resgate de falar com o Senhor. Querendo ou não, hoje todo mundo está dentro do seu quarto. Exato. Como Jesus sempre quis, né? Como Jesus sempre quis. E o quarto, literalmente, com 4 paredes. Além daquele que está aqui dentro da gente. Então, assim, o meu desejo é que seja dessa forma, que as pessoas possam não perder, porque para mim é o maior legado da pandemia, é a vida de intimidade que todos nós fomos chamados a viver a partir desse momento. O senhor concorda com isso? E muitos, Rochinha, né? Com esse corre-corre por causa de trabalho, dinheiro, compromissos, a gente foi esfriando a vida de oração, ou a valorização do próprio casamento, da própria família, dos amigos, de coisas que não dão um retorno financeiro, mas que dão um retorno afetivo e emocional que nós precisamos tanto. De repente nós estamos vendo, né? É isso mesmo. Quando tira da gente o trabalho, quando tira da gente o dinheiro, o que é que sobra? Sobra o amor que a gente espalhou. Somos os amigos que a gente tem, as pessoas queridas que estão ao nosso lado. Então, o investimento que nós temos que fazer é em relações afetivas de qualidade, né? Não relações afetivas para ficar brigando, discutindo, machucando e ferindo o outro. Mas relações que nos ajudem realmente a crescer com o outro, né? Pessoas que nos querem bem, pessoas que nós queremos bem e que a gente está junto e sabe que pode contar com aquela pessoa. Uma amizade que faz bem. Isso, inclusive, padre, em relação também às coisas valorosas que nós temos na igreja. Eu estou vendo muita gente falando, perguntando assim, falando, o que você vai fazer quando a pandemia acabar? Eu vou correr para adorar Jesus. Estou com saudade de adorar Jesus. Às vezes, passava e nem fazia a vénia. A verdade é essa, tá entendendo? E, eu quero receber, eu quero Eucaristia sacramentalmente. Vai sair muito mais fervoroso, muito mais amoroso, mas, por favor, não esfrie isso. Né? Isso é um tesouro, isso é uma oportunidade muito grande. Tem muita coisa dentro da nossa fé, tem muita coisa dentro da igreja que realmente a gente, às vezes, até deixava um pouco de lado. Por exemplo, quantas pessoas estão falando comigo, eu estou doido para confessar, entendeu? Então, assim, valorize o que você tem. Tenha esse sentimento de pertença, mas também de afetividade, de carinho pelas coisas santas que Deus lhe deu. Porque já a pessoa tem isso. E nesse sentido que você falou, né? Quantas vezes a pessoa, por exemplo, já vai à missa no domingo, mas acha que só isso basta. Às vezes está passando diante de uma igreja à noite, num dia de semana, quarta-feira, por exemplo, podia entrar e participar da missa, até uma missa menor durante a semana, mas não. Domingo já está bom. Hoje sente a necessidade, né? Exatamente. De estar, né? Rochinha, a gente podia cantar aí, você. Acho que uma música que tem a ver
uma música que tem a ver com isso que nós estamos conversando, que eu adoro, gosto muito, Noites Traiçoeiras. Que tal você cantar pra gente? Vamos cantar ela, porque nós só temos 8 minutos e eu quero que o senhor faça a oração final e nos abençoe. Sim. Tá bom? Sim. Vamos lá. Jesus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Sabe para que ele trouxe? Para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Em todos os seus tormentos. Todos os seus momentos. Agora canta com a gente, vocês que estão acompanhando a live. E ainda se vier, vai. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. A pandemia pode fazer você, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, canta, povo de Deus. E ainda se vier. Não tem problema o pessoal achar que você tá meio doido, não. Canta, só sua voz. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Amém? Amém. Vamos nos unir. A Ângela Regina Vieira está fazendo aniversário hoje. Ela disse que foi um presente de aniversário para ela estar com a gente aqui. Muita gente lá de Campos também presente. Parabéns, Ângela. Deus te abençoe, viu? Pode passar o dedo aí, pá. Se eu quiser falar com mais alguém aí, porque para mim aqui tá meio complicado passar o dedo e ver quem tá com a gente aí, mas eu acho que tem muita gente aí da sua Maria turma aí. Lúcia Andrade, a nossa secretária querida, lá da igreja de São José. Legal. Eu quero dizer, antes da oração, para todos vocês, quase 50 pessoas nos acompanhando, o Rochinha é compositor. Eu estava até procurando o CD dele aqui, que fica aqui no meu escritório, é um dos CDs que eu escuto, né? Amém. Fica aqui comigo. Então, você que deseja conhecer o trabalho do Rochinha, depois ele vai dizer para nós aí como entrar em contato e como, porque na São José ele levava e tinha em mãos lá para vender. Mas você, né, ajudar o músico católico. Gente, eu sempre digo isso, porque o músico católico é alguém dedicado à música, mas que infelizmente não é valorizado. Às vezes tem católico que compra CD de evangélico, de Seixnoyer, de várias outras coisas, e não compra de um próprio católico. Nós temos que valorizar os músicos católicos. Então, Amém. Depois da bênção, né, faltam 5 minutinhos, o Rochinha vai dizer para nós aí como ter acesso aos CDs dele, como adquirir. Rochinha, faz um solo de violão para a gente aí, por favor, né, para que a gente possa... Eu convido você que está nos acompanhando para fechar os seus olhos um instante, para se colocar diante de Deus, para a nossa oração, a bênção dessa manhã para a sua vida, a bênção dessa manhã para a sua família, a bênção dessa manhã. Tem gente lá da Itália, olha, acompanhando daqui, padre, na Itália, sua bênção. Adriana de Miranda, grande abraço, Adriana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela imposição das minhas mãos sacerdotais, sobre esses irmãos e irmãs que estão acompanhando a nossa live nesta manhã. Posso conhecer, Senhor, o sofrimento de cada pessoa, a dor de cada pessoa, a tristeza, as tentações que cada pessoa passa, as tribulações que cada pessoa vive.
Por isso, Pai de bondade, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus, eu vos peço, como sacerdote da vossa igreja nessa manhã, derramai uma porção dobrada do vosso Espírito sobre cada pessoa que está assistindo essa live nessa manhã de segunda-feira. Preenchei todas as carências do coração com o vosso amor bendito. Sim, Senhor. Derramai a vossa graça, dai sabedoria, discernimento para as decisões que essa pessoa precisa tomar. Consola suas aflições e angústias. Purifica o seu coração de toda maldade, toda vingança, todo ressentimento, toda mágoa. Purifica os olhares, os pensamentos, as palavras, os sentimentos. Abre as portas dessa pessoa para o emprego, para aqueles que estão desempregados. Abençoa aqueles que são empresários, grandes, pequenos, e estão passando dificuldades com suas empresas, suas lojas. Toca, Senhor, no coração daqueles que andam com muita ansiedade nesse tempo. Acalma, Senhor, esses corações. Tranquiliza, Senhor, esses corações. E dá a todos a tua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Rochinha, fala pra gente como ter acesso aos seus CDs musicais. Então, nesse tempo de pandemia, né, eu acho melhor o pessoal tentar entrar em contato comigo, quem interessou aí, pelas redes sociais, tanto aqui no Instagram, Rochinha 2i, né, que é Rochinha 2, no Facebook, Rochinha Oliveira, que aí fica mais fácil eu conversar com as pessoas, né. Eu quero dizer que teve muita gente que entrou agora no final, que a gente vai disponibilizar tanto aqui no Instagram, também então numa página que eu criei lá no YouTube, gente. Pode me procurar lá como Rochinha Oficial lá, para vocês conhecerem, e a gente vai disponibilizar lá também para quem não assistiu a live toda. Isso. Dizer, padre, que foi, não, cara, foi graça, foi benção. Valeu, foi né, como eu tô falando com todos os meus amigos, foi uma delícia mesmo, entendeu? Nesse tempo de amargura, foi uma delícia. Lindo, lindo. Espero poder contar com o senhor em julho, se eu tiver disponibilidade, para a gente voltar aqui, bater outro papo diferente, com outro tema, aproveitar e evangelizar dessa forma, né? Agradeço. Eu quero convidar. Eu gravei no YouTube da província uma novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Toda manhã tem um vídeo do dia da novena. Hoje é o 5º dia. Você pode ver os outros 4. É Província do Rio Oficial, no YouTube. Então você que não conhece, e eu estou explicando o ícone. Cada parte do ícone eu estou explicando a cada dia da novena para você conhecer mais. Então, não deixa de acessar e se inscrever lá, Província do Rio Oficial. Tem lá a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agradecer também a você, Rochinha, o convite que me fez. Estou disponível para uma outra vez a gente bater um papo. Agradecer a todos que estão, 50 pessoas nos acompanhando em plena manhã de segunda-feira. Deus nos abençoe. Gente, obrigado de coração. O Facebook, o Instagram já vai desligar na nossa cara que temos 10 segundos. Ele é meio sem educação nesse aspecto, mas não dá para falar de todo mundo. Mas fica com Deus. Até amanhã. Obrigado, padre. Valeu.